Salve, povo da cultura! Tamo aí de novo. Vamos fazer leitura de mais um edital, né? A gente fez uma enquete lá no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte ainda, dá para entrar. É um grupo super 10 que não tem bate-papo, é só para informes, comunicações de coisas de cultura, editais, gestão de projetos, tá? E no enquete, na enquete, a maioria pediu para a gente fazer a leitura comentada deste edital maravilhoso aqui, que é o de ações continuadas para grupos e coletivos artísticos. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, você vai encontrar o link para acessar esse edital, todos os anexos e outras informações sobre este e sobre os outros editais da Funarte que estão abertos, tá bom? Então vamos lá para uma leitura comentada, rapidinha, sempre lembrando que não substitui, essa minha fala aqui, né? Esse vídeo não substitui a sua leitura e eventuais dúvidas que você tenha com o edital, alguma questão muito específica do seu projeto. Tá, aqui diz assim, mas o meu projeto assim assado, não sei se fecha. É imprescindível tirar essas dúvidas com a Funarte, certo? Existe um e-mail, a gente vai passar por ele aqui no meio do edital, que a Funarte disponibiliza, e tá lá no site da Funarte também, para tirar dúvidas, tá? Então, uma coisa ou outra a gente até consegue, mas quando começa a especificar muito, né? Então, é bom cada proponente se certificar com uma resposta por escrito da Funarte oficial, bonitinha, tá bom? Então, vamos lá. Este primeiro parágrafo, como de praxe, diz o que é, quem está lançando, qual é o objeto deste documento, né? E diz que junto com este, né, tem outros dois, ó, de mesmo teor, tá? Que é para eventos artísticos calendarizados e outro para espaços artísticos. O próximo parágrafo ai, meu Deus, a respeito da legalidade deste documento, né? Onde ele está baseado? Que leis que dão suporte para tudo que está escrito aqui, para todas as exigências, obrigações e direitos que a gente tem. Então, são essas leis. Bom saber, porque se a gente precisar em algum momento argumentar, interpor um recurso ou se defender de alguma coisa, é nestas leis aqui que a gente pode recorrer, tá bom? Então, o objeto deste aqui é a ação continuada, apoio para a ação continuada de grupos e coletivos artísticos, cujo objetivo é promover ações artísticas dos segmentos de artes visuais, circo, dança, música, teatro ou artes integradas. Bom, esse artes integradas aqui, né? Tem coisa que não cabe na caixinha. Que sejam de caráter continuado por meio de fomento a projetos de plano anual, gente, isso é maravilhoso. Plano anual de grupos e coletivos artísticos, tendo em vista a sua manutenção e dinamização, que significa que este edital é para você apresentar todas as despesas que você tem no ano com o grupo ou com o coletivo artístico para pleitear os recursos para custear isso aí, tá? Então, além das atividades de programação que eventualmente o seu grupo tenha, os projetos podem contemplar, olha lá, manutenção e aquisição de instrumentos e equipamentos. Show de bola, não tem que entregar no final do projeto para ninguém, é para comprar mesmo, é para adquirir. Realização de projetos pedagógicos e atividades de formação e mediação. Realização de atividades de pesquisa, memória, mapeamento e organização do segmento. Realização de atividades de comunicação e divulgação. Pagamento de despesas relacionadas ao funcionamento do espaço sede, como aluguel, água, luz, telefone, internet, dentre outros custos de manutenção, organização de atividades de residência e intercâmbio e realização de ações de formação e qualificação destinadas ao próprio grupo ou coletivo, inclusive no âmbito da gestão, produção e ofícios técnicos. Então, a letra B fala de projetos pedagógicos que o seu grupo ou o seu coletivo oferece para terceiros, e na letra G fala de ações para qualificar o seu próprio grupo. E essa qualificação pode ser no âmbito da gestão, a gestão administrativa, da produção cultural, executiva, ou de ofícios técnicos, todas as funções meio, né? Vamos pensar no teatro, o que é função meio?
a luz, o som, o camareiro, o contra-regra, o bilheteiro, a recepcionista, enfim, tá? Pode colocar estas funções, se for do seu grupo coletivo, certo? Vamos lá. Objetivos deste edital: apoiar ações de caráter continuado de grupos e coletivos artísticos existentes em todo o território nacional que se configuram como ambientes dinamizadores da cena artística brasileira e seus ciclos de criação, produção, pesquisa, circulação, formação, difusão e fruição de bens e serviços culturais. Bom, os objetivos, quanto mais amplos eles forem, melhor para a gente, né? Porque a gente consegue incluir muita coisa. Cada especificidade, cada local, cada grupo tem uma cara, um perfil e daí cabe, né? Letra B. Outro objetivo é contribuir com maior estabilidade e sustentabilidade para a rede produtiva das artes brasileiras por meio do fomento a grupos e coletivos artísticos. Show de bola. Outro, promover o acesso dos cidadãos e cidadãs às artes e proporcionar-lhes de uma forma continuada uma diversidade de experiências estéticas e artísticas, estimulando a formação de público em todo o território nacional. Quando a gente lê os objetivos, a gente já sabe exatamente o que cabe no nosso projeto, né? Contribuir é outro objetivo, para manutenção dos grupos e coletivos artísticos, tendo em vista o seu papel no desenvolvimento dos segmentos artísticos e dos agentes envolvidos de modo contínuo. Valorizar a produção artística brasileira na sua dimensão econômica, contribuindo para o desenvolvimento da rede produtiva das artes e de seus agentes. É para dar salário, tá? Salário mensal durante um ano. Quer coisa melhor? Viver de arte não é isso que a gente busca, né? Estimular a ampliação do acesso e da fruição de bens e serviços artístico-culturais em âmbito nacional, cumprindo com as diretrizes do Plano Plurianual de Ação Governamental, que é coisa do governo federal, do Plano Nacional de Cultura e dos planos setoriais. Contribuir para a implementação da Política Nacional das Artes no âmbito das políticas culturais do Ministério da Cultura. Esse edital, como eu já falei, faz parte de um arcabouço, tem vários, tá? Que é um pacotão que quer implementar essa política permanente de repasse direto, independente das leis de incentivo, como a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que existe há tantos anos. Esta vem para complementar uma política permanente de repasse direto para diversos assuntos, né? Por isso que tem tanto edital. Se o seu projeto não cabe aqui, dá uma olhadinha lá no site da Funarte que você vai encontrar um que se encaixa. Então, para fim deste edital, entende-se por grupos e coletivos artísticos do que a gente está falando, né? Então, presta atenção. São pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, situados no território nacional, que se configurem como companhias teatrais e de dança, núcleos de criação ou pesquisa, famílias circenses tradicionais, grupos e bandas musicais, coletivos de artes visuais, orquestras ou similares, e que desenvolvam ações artísticas continuadas há no mínimo 3 anos consecutivos. Estamos em 2023, 3 anos consecutivos é pandemia? Certo? Então, precisa primeiro ser pessoa jurídica e depois precisa, nessas configurações aí que estão em letras garrafais, e precisa de 3 anos consecutivos. Ai, mas na pandemia eu só fiz live. Você fez, tá? Não pode não ter feito nada nesses 3 anos, tá bom? Dos recursos, depois ele vai explicar melhor como que é essa pessoa jurídica, tá? Porque tem muitos coletivos que não são organizados, né, com CNPJ, mas nós vamos chegar lá. Dos recursos orçamentários, então, o dinheiro vem da LOA 2023, ação nananana, que são termos muito técnicos, né, precisam estar contidos aqui porque é um documento oficial, mas a gente não domina todas as siglas, tá? O aporte total é de 10 milhões de reais. É pouco para um país? Gente, mas vamos pensar que até pouco tempo atrás não tinha nada, né? Então, 10 milhões é para este aqui, fora os outros editais que estão correndo, como a gente já está falando aqui.
A concessão do recurso financeiro está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. Então, esse dinheiro está previsto, mas eles têm que botar isso por força de lei, porque se acontece uma coisa horrorosa, tipo uma pandemia de novo, pode ser que esse dinheiro seja contingenciado para uma emergência. Então, ele está dizendo aqui que esse recurso está condicionado à existência dessa disponibilidade, tá bom? Havendo disponibilidade de recursos orçamentários e interesse da administração pública, o apoio poderá ser renovado por mais um ano, conforme ele vai falar lá no item 13. Então, quer dizer que se você for contemplado aqui, você pode pedir uma renovação deste mesmo projeto, tá? Prazo de vigência, entra em vigor na data da sua publicação, o edital. Ele tem validade de 1 ano a contar da data de homologação do resultado. E pode ser prorrogado por interesse da administração pública, tá bom? Do apoio. O presente concurso selecionará projetos de plano anual de grupos e coletivos artísticos das 5 regiões do Brasil, distribuídos em 3 módulos financeiros, nós vamos passar por essa caixinha ali depois, que totalizam esses 10 milhões. Para a definição dos valores destinados a cada região do Brasil, eles usaram a Lei Paulo Gustavo. Como que vai distribuir para cada região? Porque tem mais população em certos lugares, tem mais desenvolvimento em certos lugares, tem, né? Então, essa divisão de uma maneira mais justa foi determinada já pela Lei Paulo Gustavo e eles estão utilizando a mesma divisão para fazer a distribuição aqui, tá? Que é 20%, de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 80% proporcional à população. Beleza? Caso os números de projetos selecionados não atinjam o valor total a ser distribuído para uma determinada região, o excedente deverá ser remanejado pela comissão de seleção, observada a ordem de classificação para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste nesta ordem. Então, se sobrar dinheiro, primeiro quem é contemplado é pessoal lá do Norte, região Sudeste por último. A distribuição de recursos será realizada de acordo com esses módulos aqui, gente. Então, na hora de escrever seu projeto, ele vai perguntar em qual módulo você se encaixa. Meu plano anual é de 100 mil. Não, meu plano anual é de 500, tá? E aí, eles vão encaixando lá nas caixinhas que eles têm. Por que a gente fala em sobra? Porque, às vezes, eu estou no módulo de 100 mil aqui, mas meu projeto totalizou 92.500. Essa sobrinha, junto com as sobrinhas dos outros, pode ser que contemple um outro projeto no final das contas, entendeu? O recurso pago a pessoas jurídicas não está isento de tributação, o tal do imposto de renda, mas ele não sofre retenção lá na fonte, tá? Então, se você entrou no valor de 100 mil, você vai receber, o projeto fechou em 100 mil redondo, você vai receber os 100 mil, não vai ser descontado os 27,5% na fonte. Isso não quer dizer que a sua empresa esteja isenta de pagar o imposto relativo a este valor que vai entrar, tá bom? Cada um daí é responsável por si, com o seu contador e as suas despesas, tá bom? Serão selecionados os projetos que obtiverem maior pontuação na análise de comissão de seleção, que a gente vai falar depois, e conforme a distribuição regional, que também ele já falou lá em cima. O quantitativo de recursos destinado a cada módulo financeiro será estipulado pela comissão, de acordo com os projetos que chegarem, certo? Tendo como limite o valor máximo, que a gente leu lá em cima, de 500 mil, que pode ser ampliado proporcionalmente caso haja disponibilidade de recursos orçamentários. Ele vai falar mais para frente, de repente há uma suplementação de recursos, aí de repente dá para fazer ampliação desses valores, mas por enquanto é o que está aqui. O pagamento, atenção, será efetuado em 2 parcelas exclusivamente na conta bancária, que pode ser conta corrente ou conta poupança, do proponente. Esse proponente é pessoa jurídica, então a conta bancária é pessoa jurídica também. Sendo a primeira parcela equivalente a 70% do apoio financeiro, de acordo com a tua planilha, certo? Se você tem um projeto de 100 mil, o primeiro repasse é de 70 mil. O pagamento da segunda parcela, dos 30 mil que faltam, está condicionado à apresentação do relatório parcial de execução, que ele vai explicar lá na frente.
Então, você vai receber o recurso, vai ter uns meses para trabalhar, daí em determinado período você é obrigado a enviar esse relatório parcial para eles complementarem com o restante do valor do seu projeto, tá? Do seu plano anual. Condições para participação. Então, vamos lá, agora a gente vai descobrir como é que faz, né? Poderão participar deste edital pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, com experiência no campo da cultura e das artes. Não pode pessoa física, gente, em nenhum momento, nem como representante do coletivo, tá? Só CNPJ neste edital. Para fins desse edital, então, ele explica aqui. Quem que é proponente aqui, nesta nossa historinha, nesse documento? É a pessoa jurídica que representa o concorrente, assumindo a responsabilidade legal pelo projeto junto à Funarte, ou seja, inscrição, execução e comprovação das atividades realizadas. É o que responde juridicamente caso dê algum problema, tá? O proponente é aquele que vai preencher a ficha o formulário, a ficha de inscrição e vai se responsabilizar por tudo que acontecer ali. Quem é o concorrente que ele fala aqui em cima, né? Então, concorrente é o grupo ou o coletivo, que é apresentado por pessoa jurídica que concorre neste edital. Então, o proponente representa um concorrente. Esse concorrente é um grupo ou um coletivo. Pessoa jurídica de natureza cultural é a pessoa jurídica privada com ou sem fins lucrativos, cuja atividade econômica, aquele tal do CNAE que tem lá no cartão do CNPJ, seja relacionada ao campo da cultura. Pode ser uma escola regular, uma escola particular, só se ela tiver no CNAE dela que ela ensina artes ou música ou teatro, mas se é ensino regular, ela não pode entrar neste edital, mesmo sendo uma pessoa jurídica privada com fins lucrativos. Ela precisa ter a CNAE correta, tá? Poderão participar deste edital projetos de plano anual de grupos e coletivos que já desenvolvam ações artísticas continuadas há pelo menos 3 anos consecutivos, já falamos. Não poderão se inscrever na seleção pública aquelas pessoas jurídicas que possuam, dentro dos seus dirigentes, algum membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, ou cônjuge, companheiro, parente, nananã, até o 3º grau. O responsável pela inscrição da pessoa jurídica é o sócio majoritário daquela empresa, tá? Ou que está no estatuto, né? Se é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, é o diretor, o cargo máximo, né? O presidente ou diretor daquela entidade. É vedada a participação de órgãos e entidades públicas. Então, uma fundação cultural de alguma cidade não pode entrar para fazer a manutenção das suas atividades, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, uma orquestra municipal ou um corpo de baile estadual, enfim, tá? Cada proponente poderá concorrer com apenas um projeto. Quem que é o proponente, gente? É aquele que assina, é o que vai botar o seu CNPJ lá. Com exceção das cooperativas e associações, desde que representem concorrentes diferentes. Então, vamos lá, se você é uma pessoa jurídica com fins lucrativos, você só pode escrever um projeto. Se você é uma cooperativa ou uma associação, que daí não tem fim lucrativo, você pode entrar com mais de um projeto desde que represente concorrentes diferentes, tá? Então, a associação vai entrar com um projeto de plano anual para um grupo de teatro, que faz parte da associação, e vai entrar com outro projeto, o mesmo CNPJ, para o grupo, para a banda ou enfim, a outra atividade de grupo e coletivo que ela tenha no seu próprio CNPJ, tá? O mesmo projeto não pode ser inscrito ao mesmo tempo por vários proponentes. Então, eu tenho uma empresa e o MEI, por exemplo, né? Todo mundo da banda tem MEI, cada um escreve o mesmo projeto, cada um na sua MEI. Não pode, tá? Porque eles vão verificar isso lá. Na hora que chega, cai tudo numa mesa, gente. E as pessoas ali têm a parte técnica do teatro, da dança, né? Mas é uma confraria. As pessoas trocam informações, tá? O proponente deverá se inscrever na região e estado correspondente ao seu CNPJ, sob pena de desclassificação.
Lembra aquela diferenciação que eles vão fazer por região? Então, é de acordo com o que está no teu cartão do CNPJ, tá? O mesmo proponente não pode concorrer com projetos distintos neste edital ou em qualquer outro edital do Programa Funarte de Ações, Apoio a Ações Continuadas. São 3. Eventos calendarizados, espaços artísticos e esse que a gente está lendo, tá? Ué, mas não falou lá em cima que associação e tal? Pois é, aqui fica meio dúbio. Lá para frente ele vai repetir isso aqui e vai explicar melhor, tá? Caso ocorra a inscrição de mais de um projeto por proponente, somente o último projeto inscrito será avaliado pela comissão de seleção. Vamos para frente, que lá na frente a gente tira a dúvida. Da reserva de recursos. Isso é legal porque são as cotas, tá? Então, dos recursos destinados para cada região do Brasil, serão reservados os montantes de mínimo de 20% para projetos de pessoa jurídica com quadro societário de maioria de pessoas negras, 10% para pessoa jurídica com quadro societário de pessoas indígenas, assim, a maioria, né? Tem que ser maioria, tá? E 10% para projetos apresentados por PJs que tenham a maioria de pessoas com deficiência no seu quadro de societários. Serão consideradas aptas a concorrer à reserva, são as cotas, pessoas jurídicas com quadro societário composto por maioria de pessoas. Acabamos de ler, tá? As pessoas jurídicas com quadro societário composto por maioria de pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência que optarem por concorrer à reserva de recursos concorrerão concomitantemente, ao mesmo tempo, aos prêmios destinados à ampla concorrência. Então, são 2 chances para quem entra na reserva. Concorre com a galera e concorre à vaga na reserva de recursos. Em cada região, na hipótese de não existirem projetos selecionados em número suficiente para o cumprimento de um dos percentuais da reserva de recursos, o valor que sobra vai ser destinado para outra categoria de reserva de recurso. Se o número permanecer insuficiente, os recursos serão destinados para ampla concorrência, observando-se a ordem de classificação, que é a nota que seu projeto vai ganhar, tá? Em cada região, na hipótese de não existirem projetos selecionados em número suficiente para o cumprimento do percentual da reserva de recursos destinados a pessoas com deficiência, os recursos serão destinados para ampla concorrência, observando-se a ordem de classificação estabelecida, que é a nota que o projeto ganha, tá bom? Então, um parágrafo e outro falando a mesma coisa, só que um ele fala só da natureza étnico-racial e outro para pessoas com deficiência. No ato da inscrição, os proponentes que optarem por concorrer à reserva de recursos têm que apresentar os documentos de autodeclaração étnico-racial. É um dos anexos que está neste documento aqui, tá? De onde que eles tiraram os quesitos aqui, a palavra, os quesitos de cor ou raça do IBGE, tá? Para efeito da inscrição na reserva de recursos, não serão aceitas alterações no quadro societário de pessoa jurídica realizadas no corrente ano. Tipo, eu quero concorrer à reserva, então eu vou alterar meu contrato aqui para incluir a maioria de pessoas negras ou indígenas ou com deficiência. Não vale, tá? A autodeclaração terá validade só para este edital. Na hipótese de constatação de declaração falsa, porque isso é uma autodeclaração. O proponente vai assinar um documento dizendo que está certo, que é isso mesmo. Se houver uma denúncia ou se for constatada alguma falsidade, o proponente será inabilitado da seleção e vai receber todas as punições daquelas leis lá, parará, que a gente já leu, e dessas que estão descritas aqui, tá? Na hipótese de constatação de declaração falsa após o recebimento do apoio financeiro, o proponente vai devolver, é obrigado a devolver o montante recebido, atualizado de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a respectiva quitação. Pode ser que essa constatação aconteça 3 anos lá na frente. Tá entendendo? Tem que desembolsar de novo o que você recebeu nesse edital com correção monetária. O proponente que não declarar no ato da inscrição a intenção de concorrer à reserva de recursos, concorrerá apenas aos recursos destinados à ampla concorrência.
E não pode, depois no final, interpor recurso. Ah, eu sou pessoa negra, o meu quadro societário é de maioria de pessoas negras e me excluíram da reserva. Não, você não fez o preenchimento daquela autodeclaração, tá? Então precisa previamente se colocar nesse lugar, tá bom? Na publicação do resultado provisório da fase de avaliação de projetos e do resultado final, constará a indicação de que o projeto concorreu à reserva de recursos. Isso vai estar publicizado, tá? Das medidas de acessibilidade, empregabilidade e equidade. Isso é uma novidade. Eu não tinha visto exatamente ainda como está aqui em nenhum outro edital. Então vamos lá. Os projetos deverão prever a adoção de medidas de acessibilidade física, atitudinal ou comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto. De acordo com o que você vai entregar, você prevê acessibilidade, de modo que contemple, ele vai explicar. No aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais do projeto e a espaços acessórios como banheiros, áreas de alimentação, circulação. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto. E no aspecto atitudinal, a contratação de pessoas qualificadas para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes das ofertas culturais em geral. Até aqui tudo bem. Isso está na Lei Rouanet, está no decreto novo que veio em março, né? Da cultura, já está nos outros editais da Funarte, está acho que no Anderli, que é o edital, né? O Prêmio Estadual de Cultura de Santa Catarina, mas a novidade é aqui, ó. Os projetos deverão prever estratégias de promoção de empregabilidade para pessoas trans e travestis, dentre elas a inclusão na composição de suas equipes. Bom, né, gente? Tem que haver uma força, um empurrão para que as coisas caminhem na direção certa, né? Estimula-se a realização de ações complementares que oportunizem o acesso e a permanência das pessoas trans e travestis nas atividades previstas. Os projetos deverão prever estratégias de promoção da equidade de gênero e raça na composição das suas equipes. Então, presta atenção na hora de montar o projeto para prever estratégias, aqui ó, prever estratégias e estimular a realização de ações complementares, ok? Das inscrições. As inscrições são gratuitas, estão abertas pelo prazo de 45 dias a contar da data da publicação. Se eu não me engano, vai dar 19 de setembro ou 9 de setembro, mas lá no site você confere, tá? De novo, lá vou eu. Não deixa para a última hora para fazer um projeto, ainda mais um plano anual. Plano anual é um projeto grande, minucioso, tem que ser feito com calma, tem que dar tempo para o tempo. O processo precisa acontecer de maneira orgânica. Você tem que imaginar, prever todas as coisas que cabem dentro desse projeto anual, né? Um ano, gente, certo? E tem que amadurecer esse texto, amadurecer a planilha orçamentária, amadurecer as ações de acessibilidade e de promoção de estratégias para a equidade. Então, começa agora, rabisca um pouquinho, daqui a pouco alguém te ajuda a ler um pedaço, diz, não entendi nada, tá entendendo? Aí você tem tempo até o dia final. Então, as inscrições começaram às 9h01 daquele dia que foi publicado o edital e vão até às 19h59, não é 23, tá? É início da noite do último dia, tá bom? O prazo de inscrição poderá ser prorrogado caso haja interesse público nisso e seja necessário.
As inscrições são online, exclusivamente pela internet, com o preenchimento e envio do formulário de inscrição, no link que está disponível no site da Funarte, beleza? É na plataforma Prozas, tá? Então, você vai acessar o link aqui, vai lá no site, vai descobrir qual é o link de inscrição. E lá na plataforma Prozas, antes de você subir o seu projeto, fazer sua inscrição, você tem que fazer um cadastro na plataforma. Então, tudo tem que ter tempo, tá? Não vai fazer as coisas correndo, porque não aconselho. No ato da inscrição, os proponentes deverão escolher um dos módulos financeiros daquela caixinha lá. Não é permitida a inscrição do mesmo projeto em mais de um módulo. Beleza? Por que isso, né, gente? Por que não pode mais projetos para o mesmo concorrente ou para o mesmo proponente que não é associação ou cooperativa? Por que não pode fazer duas versões do mesmo projeto em módulos diferentes para evitar concentração, né? O valor já é pequeno para um Brasil inteiro, né? Então, é isso. É para garantir que todo mundo possa concorrer em pé de igualdade. Todos os campos do formulário que tenham asterisco são obrigatórios. Ao realizar a inscrição, o proponente deve preencher todos os campos exigidos, que são, tá aqui, gente. Quem quiser, né, vai lá no Prozas, dá uma olhadinha, mas ele tá dando aqui para você tudo o que vai precisar para inscrever lá, tá bom? Essa é a primeira parte, que é o dado do proponente. A segunda parte, o projeto detalhado. E aí ele fala todos os itens que tem que constar. Rapidinho, ó, relatório de atividades dos 3 últimos anos comprovados, né, gente? A justificativa do teu projeto, plano de trabalho, e nesse plano você já inclui a acessibilidade, a empregabilidade e a equidade. Um orçamento que vai orientar a comissão para ver se as coisas estão coerentes, onde vai esse dinheiro tudo, né? Então, precisa haver um detalhamento. E é bom que esse detalhamento exista para a gente poder se organizar também. Intercorrências podem aparecer no meio do caminho. E essa minha planilha pode mudar. O bom desses editais todos da Funarte é que não existe prestação de contas financeira. Então, você tem liberdade depois para remanejar as coisas de acordo com a necessidade, né? O ano mudou e coisas mudaram de valor, pessoas saíram do coletivo, esse tipo de coisa, você tem liberdade para fazer isso, tá? O que não isenta você de montar este orçamento para que eles possam analisar, certo? E depois, no final, comprovar tecnicamente que tudo que você colocou na planilha foi feito, entende? É mais difícil comprovar tecnicamente do que pela planilha, vou te falar a verdade, né? A planilha é passível de fraudes, né? A gente conhece as histórias de nota fria e coisa. É horrível falar isso, mas a gente conhece, né? São mínimos os casos em que isso acontece. É uma vez ou outra, né? A gente que tem experiência com gestão de projetos, já fiz parte de banca de parecerista, já fiz parte de comissão do município para prestação de contas de projeto. São pouquíssimos mesmo. Mas a hora que você pede a comprovação técnica, como é que ele vai provar que ele fez a oficina se não teve turma, se não tem foto, se não tem assinatura dos presentes, lista de chamada, não tem um vídeo, não tem... Tá entendendo? É isso. Ficha técnica tem que estar... contendo o número de... tem que estar no seu projeto já, agora na apresentação, contendo o número de participantes, funções previstas e breve currículo daquela equipe que você já definiu, né, povo? Aquela equipe que é sem a qual você não faz esse projeto, certo? Ah, eu preciso de uma secretária no meu instituto. Essa secretária não precisa ser a pessoa fulana de tal. Pode ser outra pessoa que vai exercer aquela função. Mas o diretor cênico da minha trupe ou do meu coletivo é esse. Sem esse a gente não vai rolar, porque ele é o cerne do nosso grupo, é ele que coordena. Tá entendendo? Então é esse currículo que eles pedem para a gente enviar, dessas pessoas. Pedem documentos comprobatórios da trajetória, que pode ser portfólio, clipping, material de imprensa, material gráfico, folder, cartaz, programa, foto,
tá? Documentos adicionais, tem um campo lá na plataforma que dá para subir em PDF e até links, tá? Aí ele vai falar mais para frente, já eu tô me adiantando. Declaração que concorda com os termos do edital. Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, caso seja o seu caso. Documentos complementares, tais como fotos e vídeos, deverão ser fornecidos por meio de link. Tem um espacinho lá na plataforma para digitar o link, tá bom? A Funarte não se responsabiliza por eventuais congestionamentos de navegação no momento da inscrição. Então não adianta dizer, cara, eu estava ali e não consegui me inscrever, a culpa é da Funarte. Não, já estão dizendo que eles se isentam dessa responsabilidade, tá? Após o envio, aqui ó, não estou falando sozinha, tá? É recomendação federal, tá bom? Após o envio do formulário de inscrição online, não serão admitidas alterações, complementações ou correções no projeto. Faz com calma, certinho, para não errar, beleza? Se o proponente inscrever o mesmo projeto em mais de um módulo financeiro, somente o último projeto inscrito vai ser avaliado. Se o mesmo proponente inscrever mais de um projeto, somente o último projeto inscrito será avaliado. Com exceção, lembra que eu falei que a gente ia descobrir, ia ficar mais claro, com exceção dos projetos inscritos por cooperativas e associações, de acordo com o item 5 que a gente já leu lá, que significa que as cooperativas e associações podem inscrever mais de um projeto, desde que os concorrentes não sejam os mesmos, tá bom? Serão desconsideradas as inscrições apresentadas de forma diversa, aquela lista que a gente leu. Os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação vão ser desclassificados de acordo com a Constituição Federal, que é o embasamento para tomar essa atitude. E agora ele vai falar da comissão de seleção. Essa comissão está bem detalhada aqui. Eu oriento que vocês leiam para saber exatamente o que eles podem como eles podem trabalhar, o que eles vão analisar, tá? Mas eu não vou ler tudo agora, só vou ler o comecinho e o final. Que essa comissão é instituída pela presidente da Funarte, ela é composta por 11 membros, sendo um representante da Funarte e 10 da sociedade civil especialistas, sendo pelo menos um representante de cada região brasileira, com reconhecida atuação nos segmentos artísticos e na linha de apoio de abrangência deste edital. Para a escolha dos representantes da sociedade civil, também serão considerados critérios de diversidade territorial, étnico-racial, de gênero e de atuação nos segmentos artísticos de linha de apoio da abrangência deste edital. Aí vem um monte de detalhes, ok? Quando fala quem é que pode participar da comissão e se tiver algum proponente que é ligado ao parecerista, como é que faz? Para nós interessa isso aqui agora. Vocês leem o resto depois, que é os trabalhos são registrados em ata, é um documento oficial, assinada por todos os seus membros e encaminhada pela presidência da comissão à presidente da Funarte. É um documento que fica registrado todo o processo. E a composição da comissão de seleção é publicada no Diário Oficial da União, tá? Não antes, somente com o resultado final. Para evitar qualquer tipo de fulano, eu conheço o parecerista, fulano, meu projeto está aí, esse tipo de coisa, tá? Do processo de seleção. Para a seleção dos projetos, serão realizadas as seguintes etapas. São várias, tá, gente? É bom a gente saber, porque quando sai a primeira lista, o povo já comemora. Ah, passei! Não é, tem várias etapas. Então, cada letrinha se relaciona com uma etapa. Nós vamos até, acho que a letra F aqui, tá? Então, a primeira etapa é a inscrição, a segunda etapa é a habilitação, que compreende o quê, gente? Ela é triagem, ela vai eliminar projetos, porque ela vai verificar se o proponente prestou todas as informações obrigatórias para a inscrição. É nessa hora que quem fez rápido e não teve tempo de conferir, acaba tendo mais probabilidade de dançar, porque esquece alguma coisa e não é por incompetência, porque não teve tempo hábil para fazer isso, né?
Essa etapa é feita por uma comissão de habilitação. Não tem nada a ver com aquela comissão técnica de 11 pessoas. É uma comissão administrativa que é nomeada pela presidente da Funarte. A lista dos projetos habilitados e inabilitados sai na página da Funarte. Os proponentes que forem inabilitados vão ter um prazo de 5 dias úteis para interpor recursos. Me senti injustiçado. O que eles falaram ali me inabilitaram por um motivo que não é certo. Então, você pode entrar com recurso, tá? Os recursos têm que ser enviados para esse e-mail aqui, em formulário próprio, que tem lá no anexo, é só preencher. E não cabe a apresentação de documentos não enviados no momento da inscrição. Então, você foi inabilitado porque faltou uma declaração assinada. Não pode agora interpor recurso e mandar esse documento assinado, tá bom? Os recursos serão julgados pela comissão também em 5 dias úteis e homologados pelo diretor executivo. Se necessário, isso é legal, o prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado. Para quê? A fim de que haja tempo suficiente para uma avaliação criteriosa e responsável dos pedidos de reconsideração. Aí a gente vê o respeito, né, gente? Quando tem um povo cuidando da cultura a nível federal que respeita o setor. Após a análise, os resultados dos recursos serão publicados na página eletrônica da Funarte e primeira vez que ele está falando aqui e a primeira vez que eu vou falar, mas quem me conhece sabe que eu falo isso muito. A responsabilidade de se informar a respeito do que está acontecendo, quais foram as etapas, em que momento nós estamos, é do proponente, tá? Não pode jogar depois a culpa lá. Cara, passou o prazo, eu nem vi, eu não fiquei sabendo. Era sua responsabilidade frequentar o site, olhar o e-mail, tá entendendo? E ficar monitorando o processo até sair o resultado final. Entende-se como projeto habilitado aquele que cumpriu as exigências previstas para a inscrição. Não tem nada a ver com a parte técnica. Dali, ele vai para frente. Qual é a próxima etapa? A avaliação. Agora sim, os 11 técnicos vão pegar os projetos e pontuar. Ela tem caráter classificatório. Vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. A nota final dessa comissão é a média das notas individuais dos avaliadores. A classificação por nota é estabelecida por mérito das maiores pontuações em ordem decrescente por região e por módulo. Então, vai haver essa separação. Então, a região sul vai ter nos módulos A, B e C as pontuações da maior para menor nota. A região centro-oeste vai ter todas as, tá entendendo? De cada módulo também. Havendo empate entre as notas, a comissão de seleção, por maioria absoluta, estabelece o desempate. Então, aqui, gente, eles vão decidir, tá? Não diz qual é o critério utilizado para desempatar. É o mérito artístico. É o currículo. Não. Eles vão sentar e vão discutir entre 2 projetos que empataram qual deles merece seguir. A divulgação do resultado provisório, próxima etapa. A relação dos projetos selecionados vai estar na página eletrônica, responsabilidade do proponente acompanhar. Próxima etapa, recebimento e julgamento dos recursos. Cara, não gostei da minha nota, eu acho que alguém não entendeu nada, eu preciso me defender. Você entra com pedido de recurso, que vai para este e-mail, no formulário próprio, em 5 dias úteis, é o prazo máximo que você tem para interpor o recurso, tá? Não cabe apresentação de documentos obrigatórios, sempre é bom repetir. Só serão aceitos pedidos de reconsideração com a devida justificativa. Não adianta dizer, ei, faz aí de novo porque não tá certo. Por quê? Explica por quê, você tem que convencer eles, tá? A comissão de seleção designará entre seus membros aqueles que farão o julgamento desses pedidos de reconsideração. Os resultados dos pedidos também têm um prazo de 5 dias úteis para virem para você. Caso necessário, esse prazo de avaliação pode ser prorrogado. Beleza. Última etapa, divulgação do resultado final. Então, vai de novo lá para a página eletrônica que vai estar tudo lá bonitinho. Então, durante a análise,
Isso é bom saber, porque é aqui que você vai pontuar. Enfatiza esses critérios no seu projeto, no seu plano anual, tá? Deixa eles claros para a banca poder enxergar e poder melhor classificar o teu projeto. Então, os critérios são mérito artístico, aí fala da conceituação, pontuação, peso, tá? Isso tudo você detalha quietinho, você dá uma olhada e destrincha aí. Mas os critérios são mérito artístico, relevância cultural, trajetória do grupo ou coletivo, capacidade técnica de execução e medidas de democratização. A atribuição de pontos para cada critério é assim, ó. Ele vai de 0, não atende ao critério, até 4 pontos que atende plenamente. A nota máxima é 52 pontos e a nota de corte é 26. Abaixo de 26 não classifica. Então pode vir uma lista com muita gente classificada, né? E aí, nós vamos passar lá depois, tem os documentos complementares para enviar. Todos os que forem classificados devem enviar documentação complementar, mesmo que o seu seja o último da lista. Eu já vi lista, assim, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vão caindo, porque não conseguem comprovar alguma CND, deu um pepino em algum lugar, não conseguiu o documento tal, e eles vão caindo, porque se não apresenta documentação complementar, não recebe o recurso, tá? Então, acima de 26 pontos, pode ser a lista enorme, tá classificado, certo? Então, ó, documentação complementar que nós estávamos falando é esse aqui. Então, em 5 dias úteis, depois que sai o resultado, todos os classificados precisam enviar esses documentos todos aqui, tchararã, tchururum, tá? Para poder concorrer, para poder receber o recurso. A conta corrente, que ele pede aqui, ó, dados bancários, nome de banco, parará, parará, com a devida comprovação, então quer dizer, não é você fazer um PDF com o número da conta, é pegar um documento do banco. No meu banco chama comprovação de titularidade. Você vai lá na aba de serviços do aplicativo ou do site e ele disponibiliza esse documento. Então vem com a verificação digital do banco, vem o nome, vem assinado o banco, entendeu? Então é isso que ele pede aqui. Essa conta tem que estar no nome da pessoa jurídica, já falamos, né? O proponente que não enviar à Funarte toda a documentação conforme o prazo e especificações será desclassificado. O proponente selecionado que estiver inscrito em quaisquer dos cadastros de inadimplentes com o governo federal também vai ser desclassificado. Então, além daquelas documentações que tem lá, que é CND federal, CND trabalhista, a própria Funarte vai fazer consultas a todos esses órgãos aqui, ó, para ver se existe alguma pendência federal, tá? Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento do apoio financeiro por parte do proponente, o recurso financeiro vai ser destinado a outro proponente. É o que eu estava falando, vai caindo. E os próximos vão subindo na lista, entendeu? Para o caso do selecionado desistente ou impossibilitado ter concorrido à reserva de recursos, tá? Étnico-racial ou por deficiência, o recurso será destinado a outro concorrente da reserva de recursos. Caso não haja na mesma região, o recurso financeiro será remanejado, observada a ordem de classificação geral para outra região, mas dentro da reserva. E na hipótese, isso é legal, deixa em aberto, é uma possibilidade, nunca vi acontecer, mas se acontecer, está previsto, aí tá beleza, de ocorrerem novas dotações orçamentárias, vir outro dinheiro para complementar esses 10 milhões, a Funarte pode conceder outros apoios financeiros, tá bom? Dos compromissos e obrigações. Os proponentes contemplados comprometem-se a cumprir integralmente o projeto aprovado no prazo de 1 ano a contar da data de depósito dos recursos. Caiu na conta, começa o reloginho contar o cronômetro, 1 ano, tá bom? E é obrigado também, você se compromete a incluir em todo o material de divulgação impresso ou digital, se houver, o apoio da Funarte e do Ministério da Cultura,
de acordo com os manuais de marca que a gente encontra no site da Funarte. E ainda, incluir a frase: este projeto foi fomentado pelo programa Funarte, de apoio a ações continuadas 2023. Qualquer proposta de modificação no projeto selecionado só poderá ser posta em prática se submetida e aprovada pela Funarte. Beleza? Os proponentes contemplados comprometem-se a fornecer informações sobre a execução do projeto por meio de formulário de coleta de dados da Funarte. Então, pode vir lá no meio do caminho um formulário para você preencher de como tá rolando, até onde você já foi, né? Não tem nada a ver com aquele relatório lá para receber os 30% que faltam, tá? É para quê? Para contribuir com a sistematização dos dados e a construção de indicadores culturais. Gente, é um sonho que isso aconteça a nível federal, estadual e municipal. Só com indicadores culturais fidedignos e atualizados, a gente tem argumentos para brigar pelo nosso setor, para dizer, olha quantas pessoas são empregadas, olha quanto de reais movimentou, olha quantas instituições e às vezes até dados qualitativos, né, de melhoria de bem-estar, de qualidade de vida de alguma população ou de algum território, enfim, esse tipo de coisa. Após 120 dias, então 4 meses que você que depositaram os 70% na conta bancária, e até entre 4 e 6 meses, o proponente tem que apresentar o tal do relatório parcial de execução. Esse relatório tem que ter descrição detalhada do que você já fez e a identificação do que ainda vai fazer. Não é uma coisa complicada, né? Para receber os outros 30%. Esse relatório manda para o e-mail, tá? Após o prazo estipulado de até 1 ano para a execução de todo o projeto, você tem mais 60 dias para fazer o relatório final de execução. Esse relatório final tem mais etapas, mais itens para cumprir. Então, você vai descrever o que você realizou. É um texto, é um relatório, gente. Aconselho a ir fazendo, sabe? No meio do caminho, vai fazendo, não o relatório pronto, né? Mas vai marcando coisas, fazendo uma listinha, tópicos de coisas para te ajudar a lembrar. Porque depois de 1 ano, você já, ai meu Deus, que dia que eu comecei mesmo? E o que é que eu fiz primeiro? Tá ligado? Então, o que mais que tem que ter? Análise do impacto da execução do projeto, tanto para os territórios envolvidos, como para o desenvolvimento artístico dos integrantes do projeto. Quem que faz essa análise? Um profissional contratado. Muito legal que isso tenha virado uma prática. Eu estou vendo isso nos outros editais também. Então, você vai contratar um consultor que vai desenvolver indicadores para medir qual é o impacto do seu projeto. Então, a gente sai daquele campo empírico de dizer assim, tantas pessoas foram impactadas e foram felizes por causa de mim, por causa do meu projeto. Então, você vai entrar num campo científico, de pesquisa, dentro da área da cultura, o que é maravilhoso, porque ele vai medir a quantidade, não só a quantidade de pessoas alcançadas, o próprio grupo, o desenvolvimento artístico do grupo, como itens, esse já é também, né, um subjetivo, itens subjetivos de todo o teu plano anual. O que é um item subjetivo? Tudo que não pode ser medido concretamente. Não dá para contar em números, não dá para pesar, não dá para pegar, medir, certo? Tem que procurar quem são as pessoas que trabalham com isso, tá? Público atendido por cidade, tem que constar no teu relatório e por evento. Comprovação do cumprimento do projeto com diploma, certificado, registro fotográfico, audiovisual, matéria jornalística, material gráfico ou outros documentos, declarações, lista de presença. Essa lista de presença, quando a gente faz, é uma lista de presença padrão, precisa ter o CPF, nome, CPF da pessoa, assinatura, tá? Não é uma lista de presença simples assim, digitada. As autorizações, o que tem que ter mais? Autorização de uso de imagem dos participantes, só lá no final. Tudo que você fez, os vídeos, as fotos, parará, lá no final você pega a assinatura da galera, tá?
a fim de que o material gravado seja incorporado ao acervo da Funarte. Nos casos em que o projeto resultar na materialização de produtos como publicações, tem que entregar 3 exemplares no mínimo para o acervo da Funarte. E o relatório final de execução vai por e-mail. Da renovação do apoio, eu não vou me deter aqui, porque ele reforça todos os itens que a gente já leu para refazer o apoio. Então, algumas etapas, todas as etapas que foram que a gente passou por lá, tem que ser de novo cumpridas aqui. Com um atalho ou outro, porque já se trata da mesma pessoa, o projeto já estava em funcionamento no ano passado e tal, mas é uma coisa que está mais de um ano na frente, né? Então, porque esse aqui tem validade de um ano. E a renovação do apoio seria no ano seguinte, 2025, né? Então, quem tiver interesse, né, em fazer renovação ou já está pensando nisso, se detém aqui para ler este item com calma. Ele fala bastante aqui. E aí a gente chega no final, disposições finais. A tua inscrição implica a aceitação das normas constantes, não pode alegar depois que não concorda, tá bom? O proponente selecionado é o único responsável pela veracidade das informações. O teu coletivo não é responsável. Você é o responsável se você assinar, tá bom? Em qualquer etapa, inclusive na fase de execução do projeto, isentando a Funarte de qualquer responsabilidade civil ou penal. A Funarte não se responsabiliza também pelas licenças e autorizações necessárias para a realização das atividades previstas. ECAD, SBAT, autorização para uso de imagem, que nós já falamos, ou direitos autorais, enfim, tá? No caso do projeto relacionado a acervos, estes devem estar abertos e franqueados à consulta e pesquisa públicas. Então, se é um acervo já de um museu, de um lugar, de um arquivo histórico municipal, alguma coisa assim, ele já está público, ele já é acessível. Se é um acervo particular, você tem que abrir e franquear a consulta e pesquisa pública, tá? Senão não rola. É responsabilidade do proponente o acompanhamento de todas as publicações. Não vou chover no molhado, tô ficando chata já com isso. Os proponentes contemplados autorizam o acesso ao conteúdo dos seus projetos na hipótese de requerimento formulado em recurso apresentado contra a decisão da comissão de seleção. Como é que chama? Está salvaguardando um direito deles, porque eles podem ter que mexer no projeto ou consultar, entendeu? E aí já estão dizendo aqui que você autoriza o acesso ao conteúdo. Depois, né? Não estou falando da ficha de inscrição, é depois que de tudo do teu projeto realizado. Foto, material gráfico, vídeo, tá bom? Caso se verifique o descumprimento das obrigações contraídas, o proponente vai devolver o valor do apoio devidamente atualizado. Este edital, coisa linda, não impede que o proponente obtenha recursos junto a outras entidades dos poderes públicos e à iniciativa privada, utilizando ou não as leis de incentivo à cultura vigentes no país para a realização das atividades previstas em seu projeto. Eu entendo que você pode combinar os dois para cumprir o mesmo objeto. É isso que eu estou entendendo aqui, porque ele fala da realização das atividades previstas em seu projeto. Então, pode, se o outro lado também deixar, né? Porque, por exemplo, tem lei que não permite complementação, tem editais municipais, estaduais, que não permitem complementação. Mas se você entrar com um plano anual, por exemplo, na Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, na Lei Rouanet, pode somar com esse aqui. Se entrar, por exemplo, no PIC de Santa Catarina, pode somar com esse aqui, que o PIC também permite, esse tipo de coisa, tá? A Funarte se reserva o direito de realizar comunicações e solicitar documentos ou informações aos proponentes por meio eletrônico, exceto as informações ou convocações que exijam publicação na imprensa oficial. Por isso, precisa frequentar o site da Funarte. Os proponentes contemplados autorizam desde já
a Funarte e o Ministério da Cultura a mencionarem o seu apoio e utilizarem em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus e por tempo indeterminado, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios de execução dos projetos selecionados neste programa. Tá? O seu material vai ficar público e de livre acesso, sem você poder cobrar por isso. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela presidente e o foro é o do Rio de Janeiro. Este edital está no site, os seus anexos estão, tá tudo, né? Tem o edital e os anexos tudo lá bonitinho no site. E se tiver dúvida, é esse e-mail aqui que usa para perguntar. Gente, qualquer coisa que eu tenha falado aqui e que você discorde, certo? Porque a Marisa não Marisa não tem força de lei, ok? Então, a minha experiência me permite enxergar uma coisa aqui e outra ali. Às vezes a gente se engana, tá? E se você ficou com dúvida, poxa, a Marisa falou aquilo ali, eu entendi errado. Quando eu leio isso aqui, eu leio outra coisa. Entra lá no e-mail para perguntar para a Funarte. É a resposta deles que vale. E aí você tem por escrito, caso lá na frente aconteça alguma coisa, você diz, não, eu agi conforme vocês me responderam. Beleza? Aí a lista dos anexos, que tá tudo disponível lá, e acabou. Povo, desejo muita sorte para todo mundo, que a cultura exploda no melhor dos sentidos neste Brasil e que vocês contem com a ajuda da agência. Qualquer dúvida específica do projeto, que queiram consultar a gente, trabalhar com a gente, me chama, a gente conversa e realiza, né? Porque o legal é a coisa acontecer, não é verdade? Então, beijo, cuidem-se e até a próxima!